Muito bem, estamos de volta essa semana com mais um programa Vox Populi, aqui na TV Erga Omnes. Quero agradecer a participação dos nossos convidados, o Nestor, o Michael e o Gilmar, por estar aqui conosco, para nós levarmos para mais de 197 países pela Soul TV as informações que estão acontecendo hoje no Brasil e no mundo. Então, vamos fazer um convite para que todos aqueles que estão recebendo informações em outros países prestem atenção no que tem essas pessoas comuns, pessoas do povo, cada um tem, eu não os conheço, cada um tem a sua profissão, e neles nós podemos pegar o que está acontecendo no Brasil e pegarmos de ideia, porque tem muita coisa acontecendo que está sendo distorcida. Então vamos ver a voz do povo. Então nós estamos aqui com Vox Populi. Eu vou começar pedindo para que todos se apresentem, começar pelo Nestor. Nestor, por gentileza, você está com a palavra, gostaria que você se apresentasse. Boa noite, Cleiton, Maicon, Gilmar, os demais que nos acompanham através dessa transmissão. Para mim é um grande prazer e honra poder participar do programa junto com vocês. E vou me apresentar, né? Eu sou Nestor, sou licenciado em Filosofia, sou professor atualmente de Filosofia, Sociologia e História, aqui na cidade de Mossoró, e também faço parte do Círculo Monárquico do Rio Grande do Norte, com a seção também em Mossoró. E para mim, mais uma vez, é uma grande honra, uma grande alegria poder participar junto com vocês do programa e poder trazer a nossa contribuição para que todos possam saber e conhecer a voz do povo. Desculpa, eu não vi que o meu estava desligado. Só para completar a tua informação, você é professor hoje, você é casado e tem filhos? Sim, sou noivo, vou casar agora no domingo. É legal, já tem festa para ir. Aí, Gilmar, já tem festa para ir. Vou casar agora no domingo. Gilmar, ainda não tenho filhos. Meus parabéns, se Deus quiser vai dar tudo certo. Deus quiser, muito obrigado. Eu já tô desde 2000 casado, graças a Deus. Maravilha. Gilmar, por gentileza, Gilmar, está com a palavra? Gostaria que você se apresentasse, falasse para nós um pouco de você. Obrigado, Cleiton. Boa noite a todos. Uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Meu nome é Gilmar Fernandes, eu moro em Mossoró. Sou advogado há 21 anos, ex-professor, sou praticante de tiro esportivo, amante de armas e um defensor árduo desse segmento. Casado? Casado, pai de um filho, casado há 20 anos. 20 anos, beleza. 20 anos. E você mora em Mossoró mesmo? Moro em Mossoró. Moro em Mossoró desde 1991. E hoje está só na parte de direito, no caso, está na advocacia. Tenho um escritório de advocacia criminal há 21 anos e tenho um clube de tiro aqui na cidade de Mossoró. Clube Potiguar de Tiro, CP Tiro. Muito bom. Michael, agora é contigo, Michael, o microfone, por gentileza. Falei certo, Michael, né? Falou. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Gilmar. Nestor, todos os nossos ouvintes. Meu nome é Michael Diniz. Tenho 28 anos. Sou empresário. Sou formado em administração. Faço uma pós em finanças corporativas. Faço também enfermagem. Tomo conta de algumas empresas aqui na minha cidade onde eu moro, de Parnamirim. Né? Sou um
um ativista político, costumo participar, sim, dos movimentos políticos aqui da minha cidade e do meu estado. Tenho uma participação também grande no movimento Monarca, né? E, ao que tudo indica, eu estou prestes a assumir um cargo aí como deputado estadual também. Temos um futuro deputado estadual, se Deus quiser. Muito bom, excelente. Sim. Você é casado, tem filhos? Não, ainda não tive a honra de me casar, não. Não, ótimo. Vamos lá, deixa eu passar para vocês como que nós vamos fazer o programa, como é esse quadro, como é esse programa. Eu vou colocar um tema, esse tema fica a critério de vocês, vocês podem falar o que vocês estão vendo sobre esse tema, o que vocês acompanham, o que estão falando no boteco, o que estão falando na padaria. Esse é o intuito do programa, é a Vox Populi, né? É a voz do povo. E então nós queremos levar justamente o que vocês estão acompanhando sobre isso no Brasil, e se tiver algum conhecimento em algum lugar do mundo, fiquem à vontade também. Também eu vou passando a palavra para cada um, mas isso não significa que, por exemplo, o Gilmar discorde com alguma coisa que o Michael fale. Não tem problema, Gilmar, você pode intervir, falar alguma coisa, não tem problema algum. É um debate, nós estamos aqui para debater, para conversar. Né? E a TV Erga Omnes tem que explicar que toda a opinião são dos participantes, então vocês fiquem à vontade para passar a opinião de vocês, tá bom? Então o meu primeiro tema é sobre economia. O que vocês estão acompanhando, o que vocês viram, o que vocês estão tendo na parte da economia, não só na região de vocês, como não só no Nordeste ou no Rio Grande do Norte, mas no Brasil. Se vocês têm algum conhecimento, que vocês fiquem à vontade para falar. E eu vou começar pelo Gilmar. Pode ser, Gilmar? Pode ser, Gilmar? Claro. Então, sobre economia, Gilmar, contigo. Ultimamente eu tenho vivido aterrorizado com as questões econômicas do nosso país. É bem verdade que os pontos mais discutidos e de que nós estamos sendo vítima no Brasil e especificamente aqui no Nordeste, onde eu resido. O que mais chama a atenção são as altas constantes do combustível, né? É um termômetro extremamente negativo para a economia. E a gente sente isso aqui na pele, uma reclamação generalizada, não só do consumidor, mas de todas as pessoas que acompanham e que são obrigados a conviver com isso. Porque essa questão do combustível, ela atinge o sujeito, ainda que ele não tenha uma motocicleta para andar, porque afeta todos os setores econômicos. Então, isso tem sido muito preocupante. Eu, especificamente, espero que o Congresso Nacional, através do Senado, já que a Câmara já se manifestou, consiga se posicionar para tentar amenizar a situação, porque nós sabemos que a questão do combustível no Brasil, ela afeta todos os demais produtos, e isso me preocupa bastante. Você, Nestor, o que você pode nos falar sobre economia? Bom, compartilho também da mesma ideia e visão de Gilmar com relação a essa questão, principalmente aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte, que a gente possui atualmente um dos combustíveis mais caros de todo o país, né? E que isso afeta bastante todos os setores da sociedade, até mesmo os que não possuem um transporte, uma motocicleta ou um carro, mas isso também é percebível no transporte público, por exemplo, nos ônibus, como também nos aplicativos, né? Cada vez viagens mais caras e tudo isso vai afetando o bolso do consumidor, né? E, além disso, essa questão econômica, Cleiton,
um pouco do descaso dos nossos representantes, principalmente na questão da pessoa, na pessoa do governo, na pessoa que está hoje no governo estadual do Rio Grande do Norte, um pouco desse descaso, dessa negligência com relação a isso, a preocupação com outros pormenores que mostram um pouco essa questão ideológica da pessoa que está hoje governando, e problemas, assuntos mais necessários são colocados como vista grossa, né? Então a gente acaba sofrendo bastante com isso, a reclamação é geral, onde a gente chega, como você bem falava no início, no bar, no boteco, na padaria, numa fila de um banco, a reclamação ela é geral, necessária e justa, né? E outro fator, assim, para encerrar um pouco já essa parte, é essa questão também dos tributos, né? Se fala tanto no aumento de tributos, outros fatores também influenciando nessa parte, e se aumenta tudo, impostos, tributos, a carga tributária é um absurdo, e no bolso da população cada vez, até mesmo dos mais, digamos assim, desfavorecidos economicamente falando, né? Porque às vezes precisam se virar com só salário e precisam dar seus pulos, suas artimanhas para tentar passar o mês sem ficar no negativo, que às vezes é muito desafiador e às vezes se torna até uma missão impossível, né? Mas é isso que a gente percebe ultimamente, que a gente não pode se calar diante dessa situação. Certo. Michael, me diz uma coisa, completando o que os nossos amigos falaram, dá para se dizer então que o maior problema hoje, estou falando da parte dos combustíveis, está sendo mais nos estados, são mais problemas em que os governadores estão tendo, no caso não é tanto o governo federal, seria isso? Bem, na verdade, vários problemas, né? Eu, como trabalho no ramo, eu sempre fico a par. Então, o problema do nosso combustível não é de agora. A gente tinha só para você ter noção, uma refinaria de petróleo aqui há muito tempo atrás, para ser construída, coisa de 2004 ainda, e quando o presidente Luiz Inácio chegou ao poder, ele cancelou, embargou aqui essa obra, essa refinaria, e jogou para Pernambuco, né? Se a gente tivesse nossa própria refinaria, já poderia baratear um pouco mais o combustível. E concordo perfeitamente com eles quando fala a parte do governo estadual, e eu vou explicar o porquê. Essa pauta fiscal, só para deixar mais claro a vocês, como é que funciona? Tem gente que diz, não, mas os governadores, eles não alteraram o ICMS, então a culpa não é deles. Bem, mas a pauta fiscal não precisa ter alteração no ICMS. É calculado o preço médio de mercado, né? Então, como é que funciona? Eu sou empresário. Tem meses que minha margem de lucro está 17 centavos. Tem meses que minha margem de lucro está R$1 por litro. A pauta fiscal ela é aplicada cada vez que há alteração no preço médio. Ou seja, eles fazem um levantamento nos preços de combustíveis e vê que a gente está com uma margem alta. Aí eles vão lá, um exemplo, está com uma margem de R$5 o litro do combustível. Ele vai lá e aplica o ICMS em cima dos R$5. Eu vou ver que houve um aumento. Aí eu vou e dou um reajuste para R$5,50. A média subiu para R$5,30. Eles vão lá e aplicam outra pauta fiscal em cima do R$5,30. E acaba ficando essa bola de neve. Então, é uma coisa que você não via acontecer no mercado antes. Era uma coisa muito mais difícil de acontecer. E hoje parece que virou brincadeira. Parece que virou um jeito fácil do Estado reter o dinheiro. Então, ele está precisando ganhar dinheiro. Ele simplesmente vai ver a média de valor do mercado, vai lá e aplica. E isso é ruim para todo mundo, só para deixar claro. Como eu tomo conta dessas empresas, de algumas empresas aqui de Parnamirim, a gente vê uma queda na galonagem. Ou seja, tem aquele cliente certo que vai abastecer R$100, tem aquele cliente certo que ele vai abastecer 50, independente do preço do combustível. Então, se eu conseguia antes vender 200, 250 mil litros, hoje a gente bate 160, 180.
Do outro lado, a gente vai ter que demitir gente, porque uma empresa, querendo ou não, a função dela é ter lucro. Eu não vou conseguir manter os mesmos 30 funcionários. Hoje eu estou com 25. Entende? Então, é ruim para todo mundo. Não pense que isso é bom para o empresário. Bom para o empresário. E só para vocês ficarem cientes como é que funciona cada vez mais esse imposto sobre imposto, depois que aplica tudo isso, vem uma coisa no final, em cima do seu lucro de R$1, de 17 centavos no litro, sei lá qual for, um DARF, que é aproximadamente 27%. Né? Então, literalmente brincar com a cara do brasileiro, isso que estão fazendo com o preço da gasolina a nível estadual. Tá certo. Eu gostaria de agradecer por enquanto. Nós vamos para um breve intervalo e no retorno teremos uma nova pauta. Então, quero agradecer a TV Erga Omnes e Sul TV por essa oportunidade. Vamos ao intervalo. Estamos de volta ao nosso programa Vox Populi e a nova pauta. A nova pauta eu vou começar contigo, Nestor, pode ser? Nós vamos falar agora sobre política. O que você está vendo de política hoje no Brasil? Sim. Bom, é um assunto bem atual e um pouco espinhoso devido às circunstâncias atuais, mas hoje, ultimamente, vendo a questão política no Brasil, hoje eu percebo cada vez mais aquilo que o Rui Barbosa já dizia no início da República Brasileira, né? Que antes o Brasil formava uma escola de estadistas e hoje a gente tem uma escola ou um mercado, né? Um local de negócios. E hoje a política se reflete muito nisso. Essa questão de interesses, não buscando a busca pela satisfação da população, de quem a política deve ser pautada, e acaba que sendo uma busca de interesses e, sobretudo agora, interesses ideológicos que estão totalmente contra não só a formação do caráter brasileiro, a formação histórica do próprio brasileiro, como também de todos os costumes que formaram a nossa sociedade atual, né? Então, o que tem de gente hoje na política buscando realizar uma cartilha ideológica, uma agenda de propósitos que vão contra todos aqueles ideais, costumes, ideias que formaram a nossa sociedade, é uma coisa, assim, impressionante, né? E com esse respaldo que a política dá, com todos esses argumentos, essas facilidades, como é que eu posso dizer, esses momentos de benefício que nós temos hoje na política, o que tem de gente hoje buscando o cargo político para colocar em prática essa cartilha e ainda por cima fazer o errado, como já dizia um antigo professor meu, que hoje o correto é fazer o errado, né? E fazer esse errado ainda por cima ter um respaldo batido com a Constituição, é uma coisa demais, né? Então, hoje eu vejo muito isso. E, para encerrar aqui essa parte, Cleiton, também ver essa disputa dos poderes hoje constituídos na nossa nação, né? Hoje nós temos, desde a República, nós temos o Legislativo, Executivo e o Judiciário, que, pela Constituição atual que nós temos, deveriam trabalhar em constante harmonia. Hoje eu vejo, acredito que os colegas também estão vendo isso, de uma verdadeira disputa e uma sobreposição, onde um deve ter mais do que o outro, e o outro deve ser simplesmente esquecido, jogado, calado, e quem for contra ou quem se opor a essa situação deve ser perseguido, inclusive ser perseguido com a justificativa respaldada nessa mesma Constituição, né? Então,
Hoje a política, pelo menos nessa nossa visão rápida, breve, está sendo dessa forma, infelizmente, mas a gente não pode fugir à realidade, nem muito menos se fechar a essa verdade que está acontecendo hoje. Certo. Muito bom. Michael, vou aproveitar que política, né? Política, já vou aproveitar para te fazer uma pergunta, não sei se você pode responder, mas você deve assumir quando o cargo? Eu acredito que para o final agora de fevereiro. Já vai assumir o cargo de deputado estadual. Sim. Então, eu estou com uma pauta boa para você. O que você pode nos falar sobre a política? Bem, eu comecei a me interessar por política mais ou menos em 2014, mas comecei a entrar mesmo nos movimentos e atrás de participar 2020, por aí, 2021. Pouco tempo recente, mas vamos lá. Quando eu saí candidato a primeira vez, eu tive um erro, fiz um erro grande. Foi que tentar me abster da minha opinião política. Então eu ia lá, mostrava meus projetos, mas se alguém perguntasse se eu era de direita ou de esquerda, se eu apoiava ou não o presidente, eu procurava deixar a critério da pessoa, entendeu? E isso foi um erro grotesco meu. Eu cheguei a ter 7.773 votos. Eu acredito que por mais que não tivesse agradado a todos, né, teria chamado mais a atenção do povo se tivesse feito isso. Mas, enfim, eu vejo nascer uma direita hoje no governo, porém, como é que eu vou dizer, meio, não vou dizer inchada, mas sabe quando você cria algo ainda meio gelatinoso, algo ainda maduro, uma criança que está num berço caminhando? Então, é mais ou menos isso como eu vejo o crescimento da direita a nível federal e a nível estadual também, entendeu? Tem muita coisa que a gente precisa aprender ainda, principalmente pelos cabeças, por aqueles que estão guiando o pessoal de direita. Eu falo isso com plena convicção. A primeira reunião que eu fui, acho que era no PSL, se eu não me engano, o general Cadu era à frente do partido, né? E eu cheguei lá, comecei a conversar, tinha interesse de sair candidato, só que uma frase, basicamente, fez eu cortar e pensar, não dá certo esse partido. Foi quando eu estava conversando com ele e eu vi a seguinte frase dele. Levantei a mão e fiz, general, a gente está vendo aqui, está tudo muito bem encaminhado, a nossa disputa para deputado ou para presidente. Michael? Né? Agora eu quero saber, a nível federal. Oi, voltou? Voltou. Pronto, desculpa. Então, perguntei para ele qual seria a ajuda que ele ia dar, né, a nível estadual, que o partido ia poder oferecer. Santinho, como é que ia ser para ajudar a nível estadual e federal os candidatos. E ele me respondeu, ajuda nenhuma, para mim pouco interessa a campanha de estadual e federal, só me interessa a campanha do presidente, né? Então, eu sou um inocente na política. Meu pai é vereador, foi vereador 5 mandatos, né? Eu participei muito, comecei a fazer uma campanha ideológica agora, uma pré-campanha ideológica agora, mas quando eu vi aquilo há 3 anos atrás, eu sabia que eu estava lidando, 4 anos atrás, eu sabia que eu estava lidando com uma pessoa muito mais inocente do que eu. O cara pode ser chefe da brigada que for, quando se dá com política, a conversa é outra. O resultado da gente não eleger deputados, vereadores, prefeitos, senadores, está aí. Esse é qual é o resultado. Não, eu sou cara campanha do presidente. Pronto, você pegou a cereja do bolo, o bolo está todo contaminado, e aí? Entende? Então, eu vejo hoje uma direita mais arrumada. Tem que dizer que está fragmentada, porque tem uma parte numa aliança, outra parte esperando o presidente tomar uma posição, outra parte querendo ir para outro partido, etc, etc. Mas, apesar disso, eu ainda vejo hoje uma direita mais densa do que uma direita há 4 anos atrás, né? Muitas pessoas pegaram embalo, inclusive eu também disse isso, apesar de ser do Solidariedade e ser um partido que tem uma certa posição a nível federal, a minha posição é outra a nível estadual, e apesar de não estar ao lado
dos partidos que estavam com o presidente há 4 anos atrás, meus ideais continuam firmes com ele, e agora estou chance de realmente confirmar isso lá, entende? Então, eu espero que isso abra de fato os olhos do povo, que possam ver de outra forma. Que no Brasil não existe o partido vai ser 100%, não existe isso. Para quem está dentro da política, há tempo, sabe que partido nada mais é de uma moeda de troca, e vai continuar sendo assim até alguém querer botar os pés no peito do Congresso e dizer, não, só vai ter 3 ou 4 partidos no máximo, vamos organizar aqui de fato por ideologias, aí sim o negócio vai vingar. Mas enquanto tiver 30, 20 e poucos partidos, amigo, eu aconselho você a ir para o mais organizado, defender sua ideologia lá. E se eles expulsarem, procure outro. Tá certo, vai. Gilmar, o microfone está contigo. Sobre política, Gilmar. Olha, eu sou a pessoa menos indicada para falar sobre esse tema, porque não, você há bastante tempo mais indicado, Gilmar. Você é o cara do povo. Essa é a nossa ideia. Quero saber de você. Há bastante tempo, Cleiton, eu não consigo ver política nem politização em absolutamente nada. Porque transformaram tudo em politicagem. As coisas saíram da razoabilidade há bastante tempo. As posições que se tomam são basicamente por questões ideológicas. Então, a gente não está muito preocupado em saber o que deve ser feito de forma correta, com amparo no direito, de forma justa, de forma igualitária. O que eu vejo é a esquerda batendo palma quando alguma atrocidade é praticada contra alguém da direita e vice-versa, e estão se esquecendo que esses venenos, mais cedo ou mais tarde, vão se voltar contra eles também. Eu digo contra eles, contra nós, contra os nossos, contra a população ordeira, contra os nossos filhos. Porque enquanto a gente não começar a entender que politicagem deve estar distante de todo projeto estrutural, de tudo aquilo que a gente almeja para uma sociedade, em tese, pelo menos civilizada, enquanto a gente não pensar na política dessa forma, tudo que se fizer é contra a política. Então, todas essas questões ideológicas que massacram absolutamente tudo que se posiciona, ainda que seja favorável a uma determinada parte da sociedade, no meu ponto de vista, é macabro e é atroz. Não interessa de onde venha, se venha da direita ou se venha da esquerda. Então, na maioria das vezes, as pessoas, se alguém apresentar uma proposta ou uma discussão, se for da direita, toda a esquerda já se rebela, e aquilo começa a ser tratado como um demônio, e vice-versa. E, às vezes, são coisas que interessam a mim, que interessam a você, que interessam a meu vizinho, a minha família, os meus filhos e a sociedade, principalmente futura. Então, do meu ponto de vista, tem se distorcido absolutamente tudo no que diz respeito à política. Estão fazendo da política uma politicagem e se esquecendo a essência da política. Os princípios. Se você pegar, o que é mais intrigante é isso. Se você pegar o estatuto de qualquer partido, quase todos prevêem as mesmas coisas. E aquilo que tem ali é tudo do bom e do melhor para a sociedade. No entanto, praticamente todos distorcem completamente quando se trata de quem apresenta. É muito simples. Se você apresentar um projeto e você for da esquerda, a direita vai se posicionar contra, vai votar contra. E vice-versa. Veja aí o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, nem me lembro agora o nome desses auxílios. A esquerda votou toda contra. Por que votou contra? Porque um projeto apresentado por alguém da direita. Aí você tem um projeto que vai beneficiar os nordestinos, que vai beneficiar os mais pobres. Mas quem apresentou o projeto? Se quem apresentou foi da direita, então a esquerda se junta e vota contra. Se a esquerda apresentou, a direita se junta e vota contra. Então,
esses conceitos, essas definições, esses princípios precisam ser reavaliados. Está faltando razoabilidade, está faltando proporcionalidade e está faltando se aplicar o princípio da verdadeira política, a definição de política na prática. Esse é o meu ponto de vista. Muito bom, Gilmar. Erga Omnes, né, a TV Erga Omnes, lembra que a opinião aqui é a voz do povo, que cada um tem a sua opinião, e somos livres para termos opiniões. Então, essas opiniões não são da TV, e sim dos participantes. E nós vamos de novo para mais um intervalo comercial, é rapidinho nós já voltamos aí, tá bom? Vamos ao nosso intervalo. Muito bem, voltando do intervalo, vamos à próxima pauta. A próxima pauta eu vou começar contigo, Gilmar. Vamos falar sobre a saúde, Gilmar. Gilmar, como é que você está vendo a saúde no Brasil? E se você quiser falar alguma coisa, se tiver algum conhecimento no mundo, fique à vontade. Mas no Brasil, como você está vendo a nossa saúde? Olha, a saúde sempre foi um caos no Brasil. Antes da pandemia e antes da assunção da direita no poder, eu cheguei a ver no Hospital Tarcísio Maia, quem é de Mossoró pode atestar o que eu estou dizendo, dezenas de centenas de pessoas esperando nos corredores por uma vaga na UTI, nas macas das ambulâncias. E aí, quando veio a pandemia, começou a se discutir que a União não estava estruturando, que não havia conseguido estruturar os hospitais, que a assistência era mínima ou que ela não existia. E começou toda uma discussão a respeito de estruturas de UTIs, que as UTIs estão lotadas e algo do gênero. Ora, não existia UTI. Então, quando se falava em UTI lotada, porque não existia UTI, as vagas eram mínimas. E as UTIs foram estruturadas exatamente com verba do governo federal depois que veio a pandemia, a partir de 2019. Mas era um verdadeiro caos os corredores dos hospitais públicos, pelo menos aqui, na minha cidade. E acredito que na cidade de vocês era a mesma coisa. Então, a falta de assistência, ela já existia. Já era um caos. Então, quando veio a pandemia, se agravou porque não tinha estrutura nenhuma. Falta de médicos, falta de medicamentos, falta de estruturas de um modo geral. Os hospitais eram sucateados. Então, quando se fala que a estrutura hospitalar era precária, ela não existia. Se ela é precária hoje, com todo o dinheiro que foi derramado do poder público, se imagine antes, ela não existia. E os profissionais da saúde atestam isso. Então, hoje, quando se fala em saúde, tudo gira em torno da pandemia. Que a saúde está um caos por conta da pandemia. Ela já era um caos. Pelo menos aqui. Ela já era. Eu tive uma prima que faleceu em 2017, salvo engano, foi 2016, por falta de assistência, porque não tinha uma UTI para recebê-la. E ela morreu no corredor de um hospital aí na capital. Então, isso não é de ontem, não é de hoje, isso é de muito longe. Nestor. Contigo, Nestor. Me diz uma coisa, na saúde, vocês são da mesma cidade, né? Você tem conhecimento também no Rio Grande do Norte todo ou tem mais conhecimento na cidade mesmo? Na verdade, Cleiton, a situação da saúde de Mossoró, você daqui também, e do próprio estado como um todo, que a gente vê pelos jornais, noticiários, grupos de WhatsApp, tudo,
não difere daquilo que Gilmar nos contou agora, né? Nos revelou agora. Aliás, nos revelou, não nos lembrou, né? Porque isso já é bem conhecido de todos nós, né? E, assim, aproveitaram da pandemia para justificar algo que já era costumeiro, né? A questão do sucateamento, do desleixo, né, como um todo, e dessa falta de consciência, até mesmo de ação para melhorar um pouco a saúde, né? E muitas vezes eu percebo, principalmente agora depois da pandemia e também com a chegada agora desse período de vacinação, que agora completou um ano, né, desde a primeira dose aplicada aqui no Brasil, eu percebo muito essa ideia, esse plano de fundo, né? Viva o SUS, viva isso, viva aquilo, defende com unhas e dentes toda essa questão da saúde pública, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe esse mesmo desleixo com a justificativa agora, um novo elemento culposo, agora a pandemia. Antes era falta de verba, falta disso, falta daquilo, agora a pandemia. E eu fico, às vezes, até imaginando, me atrevendo um pouco a prever o futuro, no sentido de imaginar o seguinte: quando essa pandemia, que se Deus quiser vai passar, qual vai ser agora a próxima justificativa, qual vai ser agora o próximo ator responsável pelo sucateamento, pela falta de estruturação da rede pública de saúde, né? Então, no próprio Estado como um todo, a gente vê mesmo, né? Coloca lá no noticiário, na televisão ou pelo próprio YouTube, e a gente vê hospitais grandes, como em Natal, o Hospital Valfredo Gurgel, aqui mesmo o hospital que o Gilmar bem lembrou, o Hospital Tarcísio Maia, e tantos outros, né? Hospitais grandes, regionais, de referência na saúde do Estado, pessoas aos montes, né, esperando atendimento, se aglomerando em filas, que, no fim das contas, não deveriam nem existir, né? Porque o tanto de recurso, tanto de verba destinado a esse setor da sociedade que é enviado, principalmente agora, aproveitando a pandemia, né, o contexto da pandemia que foi enviado, é uma coisa absurda. E a gente vê que foi dinheiro enviado, foi colocado, a justificativa foi dada, mas agora a aplicação ninguém vê, né? Então, um monte de pessoas, eu mesmo lembro, no ano passado, aliás, em 2020 mesmo, uma pessoa, foi até no noticiário, não lembro agora qual foi, que estava passando ao vivo, né? O repórter estava lá na frente do hospital, estava uma pessoa, uma família, e estava lá um senhor lá internado, estava acometido da Covid, estava esperando vaga na UTI, as verbas já estavam sendo enviadas aos montes, essas UTIs, respiradores, tudo, demoraram a chegar, vieram N justificativas para justificar o atraso, e as pessoas vieram ao vivo, em rede nacional, suplicar, implorar para que essa vaga pudesse ser disponibilizada, e depois o repórter veio, em outro momento, veio entrevistar o pessoal da família do senhorzinho que estava lá, né, aguardando a vaga, e no final das contas o senhor veio a óbito, porque simplesmente faltou. Isso eu estou falando de um caso específico que eu acompanhei, né, pelo noticiário, mas quantos outros também não participaram da mesma situação, do mesmo contexto, né? Então, assim, a saúde está uma situação deprimente. Claro que alguns avanços foram feitos, evidentemente, mas diante do que foi investido e do retorno que isso foi sendo dado, a gente vê uma grande discrepância. Tá certo. Muito obrigado, Nestor. Maicon, é importante saber a tua opinião sobre a saúde, Maicon. Verdade. Daqui a pouco a tua cobrança vai ser outra. É verdade, meu amigo. Vai estar do outro lado, né? É verdade. Bem, eu
como eu disse, eu cheguei a estagiar em alguns postinhos de saúde e a situação é precária, pô. É coisa de você, literalmente, chegar a faltar algodão. Coisa simples para você fazer um procedimento de colocar algum medicamento intramuscular, algo do tipo. E não é de agora isso, não é culpa da pandemia, como já foi falado anteriormente. É um problema que já vem se arrastando cada vez mais. E agora com a pandemia, caso quisesse colocar a casa em ordem, daria para dar uma melhorada, né? Investimento na saúde é algo que nunca vai ser suficiente. Sempre vai faltar. E isso não é só aqui no Brasil. Só para deixar claro, isso é no mundo todo. Mundo. Estados Unidos, Canadá, se você for, nunca o investimento vai ser suficiente. Sempre vai ter mais demanda, mais gente doente, acidentes, isso aí é normal ter, mas a gente tem a oportunidade de colocar as coisas no eixo, né? Principalmente a nível estadual, e a gente vê o quê? A gente vê esquema de corrupção. O próprio consórcio Nordeste é isso. Então, pessoas que votaram aí na governadora, repensem seu voto e agora aproveitem que é a hora. Que enquanto você está aí gritando, como meu amigo Nestor disse, viva o SUS ou alguma coisa do tipo, a nossa governadora aqui está metida no esquema de 50 milhões de reais em plena pandemia, comprando respiradores, a empresa que não trabalha com isso, pegando nosso dinheiro e simplesmente fazendo um Pix, onde a própria gente do governo dela disse que não chegou nem a ler o contrato, entendeu? Então é algo muito solto o que está acontecendo nesse período de pandemia. De onde veio o dinheiro? Para onde está indo? Dinheiro veio o verbo federal, massa, mas e aí por que não foi investido como deveria? Entende? Então não é um caos de agora, é uma coisa que já vem se arrastando. Eu sofri um acidente, vai fazer mais ou menos um ano, torei o tendão do meu peitoral maior, né? Deu hemorragia, coisa e tal. Procurei logo um médico, hospital particular, fui lá, fiz o procedimento, tive que fazer a cirurgia, etc, repouso. Voltei à academia e estava conversando com um amigo meu que sofreu o mesmo acidente que eu. Ele conseguiu marcar a cirurgia. Eu fiquei besta, mas 3 anos depois do acidente. 3 anos depois. Ninguém é obrigado a saber disso, mas o músculo do seu peito ele é dividido em 2 partes. Tem uma parte menor embaixo, né? Que foi a minha que torou e a dele também. E existe outra parte que vem na frente da costela. Em 6 meses não, em 3 meses no máximo, essa parte do músculo, ela atrofia, se você não fizer a cirurgia. Ela vai para o meio do peito e toda aquela linha se transformada em gordura. E foi o que aconteceu com ele. E eu tô falando de um acidente simples, eu não tô falando de coisa de outro mundo, não. Entendeu? Imagine pessoas que estão fazendo tratamento aí muito piores, pessoas que estão lutando contra câncer, contra uma doença mais grave, diabetes, que às vezes já chega, é uma raridade isso aí, mas chega a acontecer às vezes de faltar insulina. Então, esse problema não vem de agora. O negócio já estava muito mais inflamado antes da pandemia. A pandemia veio só para dar o último pontapé, entendeu? Então, para ser bem sincero a você, a única coisa que eu vejo que o Estado poderia fazer, né, agora seria tentar de alguma maneira, não vou usar a palavra privatizar no instante, mas meio que tentar filtrar isso de alguma maneira, lidar com alguns tipos de procedimento, arrumar algum jeito que o trabalhador tivesse mais dinheiro no bolso, não é porque dinheiro tem, isso tem de sobra. Eu costumo falar que um funcionário meu custa em média R$2.200, mas ele só recebe R$1.400. Então tem alguém ficando com R$800 dele, né? Isso aí vai seguro, vai aposentadoria, vai tudo que você imagina. O governo pedir para que eu pague esse dinheiro ao governo e não ao trabalhador é chamar o próprio trabalhador de incompetente. Então não é que Michael, então você acha que não deveria ter lei trabalhista? Não, para mim faz até sentido ter. Agora não faz sentido eu ter que pagar para o governo uma coisa que você construiu. Entendeu? Você rala, você está lá 6 dias por semana, você está lá atendendo o cliente de todo tipo, você está lá muitas vezes virando a madrugada, aí chega o governo e diz, não, mas o seu seguro e sua aposentadoria me dê que eu guardo para você. Não, eu sou a favor que pague sim, mas paga ao trabalhador, não ao Estado. Para se ele quiser ele pagar um plano de saúde para ele, entendeu? Se ele quiser ele fazer o seguro dele, se ele quiser ele não faz, né?
E estendendo um pouquinho a fala, eu sinceramente conheço pouquíssimos donos de posto de gasolina a qual posto não tem seguro. Então você paga lá um valor mínimo, não chega a R$2.000 por mês, e seus funcionários estão tudo assegurados. Se Deus me livre ele chegar até um acidente, sofrer um assalto, algo do tipo, a família já tem um canto onde se aparar. Então a gente começa a ver nessas coisas que não é necessário ter um Estado que, não, vou garantir sua segurança, porque caso você perca o emprego, você tem isso e aquilo, ou você precisa pagar isso para ter um postinho, não. A gente consegue se virar muito bem com o nosso dinheiro e saber muito bem o que deve fazer ou não com ele. Tá certo. Muito bom, Maicon. Pessoal, nós vamos para um próximo intervalo. Agradecer a TV Ergaondes, vamos para um breve intervalo. E lembrando que nós estamos em mais de 197 países pela Soul TV. Agradecer também a Soul TV por essa oportunidade. Vamos ao nosso intervalo. Muito bem, voltando do intervalo, tem mais um tema. Acredito que seja o último tema. O nosso tempo já está se esgotando. E o tema escolhido foi o turismo. Então eu gostaria de saber do turismo. O que vocês estão vendo, acompanhar, o que vocês esperam do turismo, o que vocês podem nos trazer de informação sobre o turismo e o que está acontecendo hoje no turismo, principalmente no Brasil e aqui na região, né? Na região em que vocês moram, lógico. Vou começar com o Nestor. Nestor, vamos falar de turismo, Nestor? Vamos sim. Bom, o turismo é outro setor da sociedade altamente importante e que também foi muito fragilizado com todas essas restrições impostas pelo período pandêmico que nós estamos contextualizados, né? Mas, particularmente, o Brasil, ele, na questão de turismo, possui vários atrativos e opções, não só para os próprios brasileiros, como também aqueles que vêm em nossa nação, um local com importantes monumentos, contextos, histórias importantes. Mas que, infelizmente, também é que a gente acaba não percebendo, primeiro, falta do próprio incentivo dos representantes legais, né, os governantes, e também do próprio incentivo da parte da própria população, né? Por exemplo, aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte, a gente tem, por exemplo, a nossa capital, Natal, possui importantes centros de turismo, a questão própria da costa litorânea de Natal, como também a própria cidade, os monumentos, igrejas, o próprio bairro da Cidade Alta, aqui em Mossoró também, inúmeros locais, a própria história de Mossoró, um episódio, por exemplo, aqui muito conhecido, que até virou um evento, que é a questão do Chuva de Bala, não é? Da presença do próprio Virgulino Ferreira, o Lampião, aqui na década de 20, né? Precisamente em 1927. Então, tudo isso. Mas o que eu quero dizer é que há local, há possibilidade de se explorar, mas que infelizmente não é explorado, primeiro porque não percebo, não vejo, pelo menos particularmente falando, esse investimento nessa parte e também da própria divulgação entre as pessoas. Né? Tem muitas pessoas, conheço várias pessoas, inclusive em sala de aula eu percebo muito isso, Cleiton, da própria questão das pessoas não conhecerem a própria história. Né? Então as pessoas acabam que se preocupam em conhecer tantas outras coisas, mas a própria história não se dão a conhecer, não se dão a oportunidade de conhecer. Né? Por exemplo, aqui eu vejo muito isso em sala de aula. Se a gente for falar, por exemplo, hoje, né? Hoje no Brasil nós estamos vivendo esse ano de
2022, os 200 anos da independência, né? Agora, no dia 9 de janeiro, a gente comemorou os 200 anos do dia do Fico, né? Dom Pedro I, contrariando as ordens de Portugal, permaneceu no Brasil e contribuiu para que o Brasil, meses depois daquele mesmo ano, pudesse se tornar independente. Mas muitas dessas datas, desses monumentos, desses locais alusivos a essas condições não são explorados, né? Não são explorados. Por exemplo, se muitas pessoas vão a Natal, poucas pessoas vão se dedicar aí no Forte dos Reis Magos. Poucas pessoas vão se dedicar a passar, por exemplo, amanhã ou uma tarde no bairro da Cidade Alta, lá em Natal, né? A matriz Nossa Senhora da Apresentação, a antiga catedral, o Instituto Câmara Cascudo e tantos outros, né? Então as pessoas muitas vezes não exploram esse potencial de turismo, muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de vontade e por falta de incentivo, né? Por exemplo, o Forte dos Reis Magos agora, depois de tantos e tantos anos, é que passou por uma reforma. Interessante, mas por que passar por uma reforma e terminar uma reforma num local tão importante para o nosso Estado? Por que terminar num ano de eleição? Não é? Então, assim, são essas questões que nos intrigam, que botam a gente a questionar. Por que tantos anos passados a gente não pôde ver uma reforma como essa e por que isso só vai acontecer no ano de eleição e principalmente num período de eleição, tanto para o governo federal quanto para os governos estaduais, né? Então, fica esse questionamento, essa indagação. E, claro, aproveitando também, me estendendo só mais um pouco, de convidar as pessoas a conhecerem a própria história, os potenciais turísticos que elas possuem. O Brasil, um país de dimensões continentais, é um país rico na diversidade, não só de costumes, culturas, culinárias, mas também um país rico no turismo, né? Então, por exemplo, muitas vezes acontece o quê? As pessoas só se dão conta dessa parte turística depois que acontece alguma coisa, né? Agora, infelizmente, devido a essas fortes chuvas que a região sudeste tem passado, e aqui também uma parte do Nordeste, que pegou a Bahia, mas, por exemplo, Minas Gerais, né, ali em Ouro Preto, teve aquele desmoronamento lá, aquela terra toda invadiu aquele casarão e acabou destruindo. Aí agora que estão se falando em jornais, em blogs, nas redes sociais, a importância de preservar o patrimônio histórico e cultural, público, nacional. Mas por que não se tocam antes da tragédia acontecer? Porque só se tocam depois que acontece, né? Como já dizia minha mãe, porque a gente só lembra de chorar depois que o leite derrama, né? Então, tem essas questões aí, mas vale sempre o incentivo, vamos valorizar, né? Aqui eu sempre lembro do seguinte, se a gente não sabe de onde veio, a gente não sabe para onde vai, né? Então, fica esse questionamento aí e a dica também para os que nos acompanham nesse momento. Valeu, obrigado, Nestor. Gilmar, vamos falar sobre turismo, Gilmar. Gilmar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você no começo da nossa conversa, nosso programa, você disse que tem um stand de tiro, é isso, né? Um clube de tiros. Você acredita que o clube de tiros hoje poderia também fazer parte do turismo no estado ou na região, enfim? Sem dúvida. Sem dúvida. Na verdade, eu penso até um pouco diferente aí do Nestor a respeito do turismo. Eu vejo que o turismo no Brasil, nesse período de pandemia, virou motivo de constrangimento. Hoje, para você viajar para uma determinada cidade, você tem que saber o que é que eles estão querendo, o que é que eles estão exigindo, porque exigem que você esteja vacinado, tem que ter um cartão de vacinação, mas você também tem que ter um exame negativo. Aí, além do exame, você também tem que usar a máscara, e tem determinados locais que aumentam as restrições. Então, isso cria uma situação de muito constrangimento ao ponto de você pensar se vai sair ou não de casa, né? Natal, por exemplo, quando a gente fala da beleza de Natal, das praias, das dunas, né? dos camelos e dos bugs,
o cara começa a pensar, por exemplo, que tiraram o aeroporto de Natal e levaram lá para São Gonçalo do Amarante. Né? Então, hoje Natal não tem aeroporto, ninguém pensa que vai desembarcar em Natal, ele vai desembarcar lá em São Gonçalo do Amarante e tem tido constantes arrastões, né, nos turistas, as pessoas têm sido humilhadas, assaltadas, tem se praticado todo tipo de terrorismo naquela região. Então, não precisa dizer que falta incentivo ao turismo, tem vários aspectos. Primeiro, na facilitação de acesso ao turista, depois no fomento para que esses turistas sejam recebidos. Mas a gente tem visto exatamente o contrário, tem sido dificultado, né? Voltando aí o que o Cleito falou a respeito do clube de tiro, é importante que as pessoas comecem a desmistificar essa questão do tiro e entender que o clube de tiro é um local onde você pode ir com a sua família, onde você pode fazer o seu tiro recreativo, onde você pode fazer seu tiro defensivo, né? E até esportivo, se assim desejar. E desmistificar essa história, entendeu? Então tem que se entender que arma tem que ter acesso quem quer. Então, você tem acesso a comprar um carro, você não é obrigado a comprar o carro. Eu conheço gente que não comprou o carro, que tem dinheiro para isso. Conheço pessoas que andam de carona, que andam de bicicleta, porque é uma opção. O tiro deve ser a mesma coisa. Você deve ter acesso e o direito de escolher se você quer ou não ter arma. Você pode, inclusive, frequentar um clube de tiro e não ter armas. Você pode usar as armas do clube de tiro, você pode levar a sua família, aprender, fazer cursos e assim, né? Sem frustrar ou sem tentar tolher o direito dos outros. Isso é o que eu penso a respeito do turismo. E eu posso falar especificamente da nossa região, né, no Nordeste e aqui no Rio Grande do Norte, que as dificuldades são muitas, a maioria delas criadas com desculpas de pandemia. Entendamos, eu não estou dizendo que a pandemia não existe, ela existe. Eu não sou contra a vacina, eu tomei a vacina, também tomei ivermectina, né? Acredito também que a ivermectina funcionou para mim, então tome quem quiser, faça o que quiser, mas as pessoas devem ter a liberdade de poder ou não tomar a vacina, de querer ou não tomar. Eu defendo que as pessoas tenham a liberdade de escolha, que ninguém possa tolher essa liberdade. Nós vivemos num país livre, né? Embora esteja sendo constantemente desrespeitadas as garantias constitucionais, mas eu defendo isso. Eu tomo a vacina, defendo a vacina para mim. Quem quiser que tome. Se você acha que não deve tomar, pelas mais diversas razões, acho que é um direito seu. E não ser compelido a ter que tomar, a ter que exibir um cartão de vacina. Então, sou totalmente contra essas obrigações e acho que isso tem prejudicado de forma contundente o turismo no nosso estado. Muito bom, excelente, mano. Muito obrigado. Maicon, não tô querendo te pegar para Cristo, não, Maicon. Mas você falou que já você vai ser deputado estadual. Aí nós temos um professor que falou sobre saúde, falou sobre turismo, falou sobre a política. Nós temos um advogado, cada um com a sua visão. E você, se Deus quiser, vai, a partir de fevereiro, estar nos representando. Né? Estará nos representando, que eu falo do Rio Grande do Norte também, estou em Natal. Então, você estará nos representando aqui no Rio Grande do Norte. Então, esse programa foi muito bom, excelente mesmo, porque nós pegamos um pessoal para falar, né, a voz do povo e encontramos um parlamentar aqui do estado, onde ele está ouvindo diretamente do povo essas necessidades, esses problemas, e quem sabe, né, pode nos ajudar. Eu sei que é um grãozinho, mas é um grãozinho que nós vamos enchendo, né? De grão em grão nós vamos enchendo lá. Então, Michael, é contigo, Michael. O que você espera do turismo? O que você pode nos dizer sobre o turismo no Brasil? E o que você pode fazer para nos ajudar no turismo aqui no estado? Bem, a reclamação que nosso amigo Gilmar disse, eu escuto e não é a primeira vez, né? É uma coisa que eu acho extremamente controladora que o governo está fazendo com a gente, exigir
passaporte, exigir vacina para você entrar, até mesmo o uso da própria máscara, eu acho desnecessário você obrigar uma pessoa a usar aquilo, seja para circular em qualquer canto, seja para qualquer canto. A narrativa da máscara, né, ela mudou de uma maneira surpreendente, né? Fugindo um pouquinho da pergunta, mas já eu volto para ela. Essa questão da máscara, eu me lembro quando eu comecei a fazer o curso de enfermagem, 3 anos atrás, o professor pegava e dizia, olha, você tem que usar máscara porque você botando aqui, você cria, né, uma proteção para você fazer um procedimento na ferida, no trauma, seja o que for. Então, você não permite que as bactérias da sua boca vá direto àquela ferida, aquele machucado, coisa e tal, ela vai. Você não está filtrando o ar, você está respirando pela lateral da máscara ou pelo espaçozinho de cima. E se tiver algum micro-organismo lá fora, caso ele tente vir pela frente, ele vai ser barrado. Porém, não esqueça de estar continuando respirando pelos dois lados, né? Então, como o Gilmar falou, você tem que ter o direito de escolher. Hoje em dia o povo usa máscara achando que está filtrando o ar, não, que eu tô... Não, se você for realmente filtrar o ar, você vai usar aquelas máscaras de tinta, que é de borracha, vai dar tudo e vai. Aí você está filtrando o ar de verdade. Agora, uma máscara cirúrgica, ela é redirecionamento. E uma máscara de pano, ela é só de enfeite. Não sei que uma máscara de pano vai impedir o vírus, que não vai não. Mas enfim, conheço o dono do Hotel Safari aqui, e no que se trata de turismo, a nossa cidade aqui, Natal, ela foi muito, muito, muito afetada. Foi restrição extremamente pesada. Eu acredito que não só culpa da governadora, mas também o prefeito de Natal teria que ter tomado atitude totalmente diferente, né? Natal, ela precisa de atrações turísticas e que realmente funcionem, não uma coisa apenas por interesse. A gente acabou de ver agora o Carnatal acontecendo, ninguém falou nada, o prefeito de Natal deixou, foi aquela coisa bonita, grande, todo mundo sem máscara, pulando, brincando. Por que afetou o restante do turismo o ano todinho? Só porque tem um deputado, que é um dos donos lá da empresa? É sério? A gente tem uma orla aí que tem então tá rolando aí conversas de colocar um projeto de expansão da orla, já é o que deveria ter feito há muito tempo. A orla de Natal não tem um tratamento que merece. Orla bonita, organizada, eu vejo ali em João Pessoa, no estado vizinho. Em Natal você passa, é um lixo na rua, vai fazer o recolhimento uma vez, policiais às vezes só passam ali de dia, entendeu? Fica tudo à mercê, aquele negócio assim. Então, eu acredito que o primeiro passo seria expandir primeiro essa orla, né? Esse projeto que tem, o prefeito aqui de Florianópolis já fez isso, então é uma tecnologia que a gente já tem, que dá para fazer, outras cidades estão fazendo, a gente precisa atrair mais os turistas. A gente tem uma história linda, maravilhosa, como o nosso amigo Nestor falou, né? Museu Câmara Cascudo, Praça André de Albuquerque, ali tudo perto daquela área, eu passo quase que diariamente, né? Tanto que a igreja que eu vou, a igreja aqui Natal Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, foi a primeira igreja do Rio Grande do Norte, né? Rito tridentino ainda, missa em latim. Então eu vejo que deveria ter um cuidado maior. Você vê uma igreja desse tamanho, 300 anos de história nas costas, 300 e poucos anos, sendo arrombada e ninguém faz nada. Não, a igreja foi arrombada. Certo aí, não. Tá indo o pessoal da polícia atrás, mas eu acho o pessoal da polícia atrás, amigo, a polícia devia dormir aqui. Isso é um patrimônio histórico. A gente tá falando de 350 dias, não. A gente tá falando de 350 anos de história. É uma rua totalmente esburacada, então eu não vejo interesse, né? Eu uso o termo conservador, né? Mas o que eu gosto mesmo, o termo para ser usado era tradicionalista. Então eu sou um cara que realmente prezo pela tradição. Então, eu sou católico, eu gosto das minhas histórias, que a gente tem igrejas seculares, né? A gente tem aqui a Igreja do Galo também, que é belíssima e tem sua grande história. A gente tem aqui
a antiga catedral também, que é linda, perfeita, e chega gente lá pichando ela. E como eu disse, não dá para deixar assim. Você vai no Pelourinho, os caras colocam um policial para ficar dormindo na frente, desculpa a maneira de dizer, mas para ficar vigiando na frente da igreja 24 horas. Aqui a gente tem coisa muito mais antiga que ele e simplesmente fica aí a mercê. Não diz, não fala, eu não vejo um ônibus escolar parando ali, eu não vejo ninguém apresentando isso para os alunos, não vejo incentivo também por parte de diretores ou de pessoas. Ora, como eu mexo com política faz tempo, a gente escuta Vênis e Enes, pessoas pedindo ajuda de maneira diferente, mas nunca vi ninguém chegar para mim, nenhum professor chegar e dizer, pô, vamos ajudar aqui a levar nossos alunos a apresentar a cidade? Vamos apresentar melhor nossas histórias? Né? Eu não vou nem falar Canto Longe, eu não vou nem aqui falar Canguaretama, não vou nem aqui falar Sagi, eu não vou falar nada, mas, porra, vamos mostrar aqui quem foi Parnamirim, a importância da Segunda Guerra que teve aqui, vamos aqui mostrar para ele o que era Natal, né? Vamos falar aqui sobre a invasão dos holandeses, por que tem esse sino tão grande aqui, porque dessa igreja eu consigo ver toda a ribeira, consigo ver o forte, porque tudo tem um motivo, entende? Então, falta interesse de toda a sociedade em mostrar. Só para encerrar, eu venho de uma família grande, só de parte de pai eu tenho 20 tios, mesmo pai, mesma mãe. Meus avós fizeram 20 meninos, botaram 20 meninos no mundo. Quando eles vêm de São Paulo, da Bahia, da Paraíba, que eu sou paraibano, para cá, eu vou com o maior orgulho e alegria do mundo e mostrar esses monumentos para ele. Então eu digo, aqui tem, deixa por isso. Não, boto no meu carro, faço, olha, essa aqui é a Igreja do Galo, bora parar, tirar uma foto. Aí tem lá as plaquinhas, você lê a placa, mostra, essa aqui é a primeira catedral, aconteceu tal batalha aqui, essa praça chama André de Albuquerque por causa disso. Aqui tem essa coluna, uma coluna romana que a gente ganhou, coluna capitolina, se não me engano, que a gente ganhou na época de Getúlio Vargas, porque acolheu bem aviadores italianos aqui. Então eu mostro isso com orgulho, com amor, entendeu? E acredito que existam várias pessoas com isso. Agora cabe a gente falar, querer mostrar, dizer. Voltando mais uma vez, como o nosso amigo Nestor diz, a gente tem que saber de onde a gente vem para ter noção de onde a gente vai. Se não, para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Fala, Gilmar. É só para registrar aí na fala de Michael que o aeroporto de Natal não era de Natal, era de Parnamirim, viu? E aí Michael pode falar sobre isso, né? Porque colar de Natal. Tem um museu lá, né? Museu da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, uma coisa assim, né? Tem um museu ali da Segunda Guerra, mas é bom, mas um exemplo, a gente tem muita história. Então, tipo, eu viajando para os interiores, como eu fui, em Santa Cruz, tem um posto de gasolina lá, eu esqueci qual é o nome dele, em Santa Cruz, onde você vê gente com maço de cigarro antigo ainda, um Hollywood dos anos 40, vê gente com um moedor de café antigo. Então, eu acho que muita coisa, não só da guerra, mas daquela época, seria interessante também trazer para mostrar, isso funcionava assim, entendeu? Cartas antigas, pô, não tinha um WhatsApp naquela época. Então, para você se comunicar, por isso que carta antiga, como já tem, acrescentar mais de gente da nossa região, porque a gente tem coisa guardada. Eu sou um amante dessas coisas antigas, dessa passagem. Esticando mais um pouquinho o assunto, eu tenho 2 espingardas aqui em casa, uma do meu avô, que ela é de 1940, e uma do meu bisavô, que ela é de 1904. 90 anos de eu nascer, ela tá toda enferrujada. As 2 eu levei para reformar elas, né? Mas a madeira é a mesma, o ferro é o mesmo, né? E uma já está pronta aqui no meu quarto e a outra ainda está lá fazendo. Mas eu gosto de guardar, de preservar isso e mostrar. Eu quero deixar para o meu filho dizer, isso que você está vendo foi do seu tataravô. Isso aqui foi do seu bisavô. Então continua, guarda isso aí, passa para frente e leva a história. Beleza. Pessoal, nós estamos no nosso final, já estamos com 1h09 de programa. Então eu gostaria de pedir para vocês uma palavra, deixar uma palavra para os nossos telespectadores. Quero agradecer a TV Erga Homes e a TV Sul
Sul TV, né, por essas transmissões, pelo alcance em 197 países. Então, vou começar com o Nestor. Nestor, por gentileza, suas palavras finais, e depois eu vou para o Gilmar e para o Michael. Pois bem. Primeiramente, né, agradecer a oportunidade, o convite, a possibilidade de poder vir aqui e falar um pouco sobre não só a nossa opinião, mas aquilo que nós ouvimos, a voz do povo, por onde nós estamos e passamos, né? E deixar como mensagem uma palavra final de que, como católico também, graças a Deus, lembrar um pouco aquilo que o escritor sagrado nos dizia lá na Epístola aos Romanos, né? Que a esperança não decepciona, né? Então, que as pessoas possam manter ainda viva a esperança de que dias melhores estão por vir, estão para chegar, e que para que esses dias possam estar mais próximos de nós, que a gente possa fazer a nossa parte dentro de nossas possibilidades, de nossas atuações, para que a gente possa deixar um legado, uma história para aqueles que estão por vir, né? Então, que a esperança seja de fato nosso segmento, né? Não só nesse período que nós estamos vivendo, mas daqui para frente, e também que a gente possa, de fato, continuar e deixar rastro, né? Como já dizia um santo católico, São José Maria Escrivá, que a gente possa deixar nosso rastro, que a gente seja útil, né? Então é isso. Agradeço mais uma vez a oportunidade, para mim foi uma honra, um prazer imenso, e poder conhecer e poder falar com vocês, que a gente possa, né, com a nossa possibilidade, nossas condições, contribuir para que o Brasil possa continuar crescendo, sobretudo a nossa realidade particular da cidade, né, Mossoró aqui, Parnamirim, Natal, que a gente possa fazer com que eles possam continuar crescendo e que melhorem, né? Que não percam de vista o ponto de partida. Valeu, Gilmar. Suas palavras finais, Gilmar. Gostaria de parabenizá-los pela iniciativa do programa, agradecer pelo convite, na mesma oportunidade em que convido a todos vocês e quem nos ouvir, que quando vier a Mossoró, se puderem, passem no Clube Potiguar de Tiro, CP Tiro, e se engajem também Clube no nosso Potiguar trabalho. de Tiro. É isso? Isso mesmo, Clube Potiguar de Tiro. E que se engajem também nessa luta, né? Que é uma luta e um trabalho muito bem feito pela Confederação Brasileira de Tiro Prático, pela CBTP, pelo ProArmas, pela Federação de Tiro Prático do Rio Grande do Norte, pela Federação de Tiro do Ceará e da Paraíba também. São 3 federações que eu sou filiado e defendo. E eles fazem um trabalho muito bonito, muito interessante, de conscientização, um trabalho voltado para o esporte, para que as pessoas conheçam, para que entendam e para que se acabe com esse preconceito, porque só existe o preconceito porque as pessoas não conhecem. No dia que conhecerem, vão entender e saber que é um esporte como outro qualquer. E agradecer especialmente ao Cleiton pelo convite e pela forma como conduziu esse debate. Obrigado a todos. Obrigado. Michael, a palavra é contigo. Obrigado, amigo. Agradecer primeiramente a Deus, segundo a todos que nos acompanham, né? Quero agradecer ao Cleiton, ao Gilmar, ao Nestor. E dizer que 2022 está aí, é um ano novo, nova luta, né? Vamos às ruas mais uma vez, independente da nossa religião. Temos que defender nossos valores éticos, morais. Temos que defender nossa bandeira brasileira. E venho fazer um pedido encarecidamente. Quem puder, todo dia, reze o Santo Rosário. É uma coisa que eu procuro fazer e que eu sempre aconselho, sempre. Seja na Marcha da Família, seja qualquer outro protesto que eu vou, a oportunidade que eu tenho de pegar o microfone, eu digo isso. Né? Porque se vocês souberem o poder que realmente está ali, amigo, a gente transforma e não é só o Brasil, não. Então, eu sou muito firme nessa ideia, né?
e não tem quem me faça mudar. Então, Deus abençoe vocês e até uma próxima. Pessoal, muito obrigado àqueles que nos acompanharam pela TV Erga Omnes, pelo Sou TV. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus Nosso Senhor quiser. Muito obrigado. Obrigado, Nestor. Obrigado, Gilmar. Obrigado, Maicon. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Cada dia se aprende mais. Muito obrigado, viu? Fique na paz.